Então você tem um sistema que tem um problema de viés e você tem um banco de dados que tem um problema de viés. É super polêmico, porque afeta a questão de privacidade e direito de imagem de cada um. A maior dificuldade que a gente enfrenta é o anonimato, né? Toda funcionalidade é uma falha de segurança disfarçada. O sistema de reconhecimento facial funciona analisando características únicas do rosto, como distância entre os olhos e formato do queixo, e comparando esses dados com um banco de imagens pré-definido. Essa tecnologia foi usada em um aeroporto dos Estados Unidos, onde um passageiro vindo do Brasil foi preso por falsificação de documentos. No setor bancário, criminosos têm usado fotos falsas para burlar o sistema e realizar fraudes, como aconteceu com uma idosa de 74 anos em São Paulo. Já nos estádios, o reconhecimento facial causou a prisão por engano de um torcedor do Confiança, que foi confundido com um criminoso. Não é à toa que hoje uma das grandes bases de dados usadas para treinar os sistemas de reconhecimento facial são bases de dados do sistema de justiça criminal, no Brasil e fora do Brasil. Então são pessoas que você tem a foto da pessoa posando com bastante iluminação de frente, de lado, e a partir disso você consegue gerar essa assinatura digital, digamos assim, do rosto. Mas existem vários problemas, porque se você comparar os sistemas atuais, que servem, por exemplo, para portaria ou para aplicativos de banco, etc., quando a pessoa está parada alguns segundos olhando para a câmera e a partir dessa interação com o sistema é feita a avaliação, a precisão de fato é muito alta e cresceu muito nos últimos anos. Já existe uma segurança muito grande nesses sistemas. Mas quando a gente tem uso em espaço urbano, que é obviamente mais caótico, você tem variação de iluminação, às vezes você tem chuva, você tem névoa, você tem maresia, muitas vezes você não tem uma manutenção adequada da câmera, então a câmera está com a lente suja. Às vezes, para evitar a depredação, você coloca a câmera num poste muito alto, então ela capta o rosto numa angulação que não é a ideal. Então você vai gerando uma série de fatores que prejudica essa identificação, que você não gera esse modelo ideal da pessoa parada com boa iluminação na frente da câmera. E aí todos esses fatores, de fato, diminuem muito a precisão. O primeiro grande problema é o risco da vigilância em massa, porque a gente está entregando hoje na mão das forças policiais uma ferramenta que a gente não sabe exatamente como que elas vão ser usadas. A gente não sabe, por exemplo, quais são os bancos de dados que são usados para fazer esse cruzamento. A gente não tem um controle externo sobre quem de fato está acessando esses sistemas. Então, por mais que a gente possa confiar no policial que está ali gerindo o projeto, por mais que a gente possa confiar na corporação, essa falta de transparência, essa falta de controle externo, gera uma dúvida, por exemplo, se o policial não está fazendo uso para questões privadas, ou se ele não está fazendo uso, por exemplo, para questões políticas. E aí podem ser desde coisas muito pequenas, como, por exemplo, um caso extraconjugal que essa pessoa está fazendo, ou uma fantasia mais ousada que ela usou no carnaval, até questões como perseguição política. Hoje a Lei Geral de Proteção de Dados trata boa parte sobre uso de câmeras de reconhecimento facial de maneira pública. Inclusive, nós temos debates sobre leis que foram aprovadas nesse sentido e foram suspensas pelo Poder Judiciário, ou atividades que o próprio município tinha implementado e também o Judiciário suspendeu temporariamente. É super polêmico, porque afeta a questão de privacidade e direito de imagem de cada um, e esse monitoramento deve ser a serviço da segurança. Choque de direitos, muitas polêmicas. Eu defendo o uso sim, desde que super regulamentado. E aí nós temos algumas leis tramitando, mas ainda nenhuma de grande destaque. A própria LGPD autorizaria esse uso desde que para a segurança pública. O problema é que o Judiciário tem interpretado de outra forma. E você falou do outro problema, que também é muito sério, que é sobre a precisão desses sistemas. O debate sobre racismo no algoritmo ganhou mais força com a pesquisa da Joy Buolamwini, que era uma pesquisadora do MIT,
da universidade nos Estados Unidos, e que depois virou até o tema de um documentário que tem na Netflix, o Coded Bias. É um documentário super interessante que mostra que ela foi construir um sistema de reconhecimento facial, que na verdade precisava identificar a face dela para aplicar maquiagens, e ela via que o rosto dela, o rosto de uma mulher negra, não era identificado pelo sistema. E ela foi tentar entender um pouco o que estava acontecendo, e ela fez uma análise, um levantamento com os principais produtos no mercado, isso alguns anos atrás. Então olhou para o sistema da Microsoft, da Amazon e para alguns outros, e o que ela descobriu é que existia uma disparidade muito grande para a identificação desses sistemas. Então, homens brancos têm alta precisão para o reconhecimento facial e mulheres negras têm um índice de precisão bem mais baixo. Isso se dá por uma série de fatores. Entre eles, muitas vezes os bancos de dados usados para treinamento desses sistemas, ou seja, você pega o modelo, você treina ele com rostos de pessoas que existem, então rostos de homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras, outros fenótipos, digamos, de pessoas com olhos mais puxados, fenótipos asiáticos, indígenas, etc. E, teoricamente, ou o que você espera é que esse sistema vai aprender especificamente a identificar o rosto naquela imagem e diferentes características, diferentes fenótipos humanos. Se esse banco de dados ele tem menos exemplos de um determinado grupo populacional, ele vai entender menos como identificar esse grupo populacional. Se a gente for olhar o banco de mandados de prisão em aberto, ele reflete o padrão de policiamento que a gente tem no Brasil, nas grandes cidades do Brasil. Ele não reflete necessariamente o padrão de criminalidade. Então você vai ter muito pouca gente, por exemplo, presa por lavagem de dinheiro. Então homens brancos, crimes de colarinho branco, etc., são pouco representados nesses bancos de dados. Aquela pessoa presa em flagrante, com pouca quantidade de tráfico de drogas, que é quem está povoando o sistema carcerário brasileiro, é sobre-representada. Então você tem um sistema que tem um problema de viés e você tem um banco de dados que tem um problema de viés. Então você está somando dois problemas e daí a gente tem esse grande problema do racismo algorítmico no Brasil. Se alguém for preso por causa de um erro da plataforma, por causa de um erro no reconhecimento facial, esse pode processar o próprio Estado, porque é inadmissível que alguém seja preso por um erro desta forma e dessa categoria. E aí o Estado poderia ter que pagar a indenização. Assim como se tiver uma falha lá no banco, também tem que arcar com a indenização. Basta essas vítimas procurarem a justiça. E que são erros que a plataforma tem que estar quase ideal ou perfeita antes de ser liberada para o uso assim, dessa forma, podendo incriminar pessoas. Por isso que eu defendo sim o uso de reconhecimento facial nessas câmeras de segurança, mas com leis super rigorosas, respeitando o LGPD e evitando incriminar qualquer tipo de usuário ou cidadão de maneira equivocada, o que seria catastrófico. O uso de reconhecimento facial nos estádios de futebol brasileiros ganhou força nos últimos anos como uma ferramenta para aumentar a segurança, especialmente para identificar foragidos da justiça ou torcedores banidos. Com a implementação da Lei Geral do Esporte, estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas estão obrigados a adotar essa tecnologia. Embora o objetivo seja melhorar a gestão de multidões e combater fraudes, o uso massivo desse sistema levanta preocupações sobre a privacidade, racismo algorítmico e erros de identificação, como falsos positivos, que já resultaram em casos de detenções injustas e constrangimento de torcedores. A maioria das polícias tem um sistema que é o seguinte, o sistema gera o alerta, então você tem um reconhecimento facial, você tem um operador que verifica as duas fotos e fala, de fato, existe uma semelhança muito grande e comunica a patrulha. A patrulha chega no lugar e faz a abordagem. Só que você imagina que, digamos, o exemplo que eu dei anteriormente, é um pai de família que não paga a pensão alimentícia, ele está lá com mandado de prisão em aberto, o policial vai abordar essa pessoa de uma determinada forma. Agora, digamos que a identificação seja para uma pessoa que tem um homicídio e está sendo procurada por homicídio. Digamos que essa pessoa vê o policial chegando, se assusta e sai correndo. O policial corre atrás, dispara e mata essa pessoa. E aí descobre depois que foi um reconhecimento equivocado.
A culpa pela morte decorrente de intervenção policial é do policial que atirou, é do sistema que fez o reconhecimento equivocado, é do operador lá do centro que fez o despacho de forma equivocada. Você tem uma cadeia de responsabilização que não está muito clara. E é difícil, de fato, você produzir boas práticas para isso. Porque o que você tem de protocolo de abordagem e de escalonamento do uso da força, ele reconhece também o risco para o policial. E o policial que está fazendo uma abordagem de alguém que é um criminoso procurado por homicídio tem um risco muito maior do que o exemplo que eu dei de um mandado por pensão alimentícia ou qualquer coisa desse tipo. E o que vai acontecer, olhando um pouco para o histórico da polícia, é que a corrente vai quebrar para o elo mais fraco, que é o policial da ponta. Esse policial que vai fazer a abordagem e que vai acabar numa interação violenta que vai sofrer as consequências jurídicas desse tipo de problema. O caso lá do jogo do torcedor do Confiança foi um pouco isso. Eles fizeram a abordagem no meio da torcida, um constrangimento enorme. Ele foi levado, inclusive, se não me engano, para o centro do campo, toda a polícia vendo aquilo. Mas a culpa é do policial que reagiu ao sistema que informou que aquela pessoa era um criminoso procurado? Seria a empresa, por exemplo, que fez um algoritmo defeituoso, um algoritmo não necessariamente preciso? É difícil a gente definir essa cadeia de responsabilidade. E pensar boas práticas seria pensar boas práticas para todas essas etapas que eu mencionei. A tecnologia de reconhecimento facial também é muito utilizada por instituições bancárias e plataformas digitais como um mecanismo de autenticação de usuários e proteção de transações financeiras. Com a promessa de oferecer mais segurança e conveniência aos clientes, essa tecnologia permite o acesso a contas e a realização de operações bancárias por meio de identificação biométrica facial. Olha, o reconhecimento facial, na verdade, ele é uma biometria, né? Então ele é utilizado pelos aplicativos ou pelos dispositivos para proteção, né, do acesso desses aplicativos ou desses dispositivos, né? Em geral, quando acontece uma fraude nessa biometria, seja mesmo a facial ou qualquer outro tipo de biometria, o objetivo é que a invasão desse dispositivo, desse aplicativo, no intuito de um cometimento de um crime patrimonial. No caso, os mais comuns, o estelionato aí, e o furto qualificado. Com toda a facilidade, obviamente, vem uma vulnerabilidade. Existe uma grande frase no mundo de segurança que diz: toda funcionalidade é uma falha de segurança disfarçada. Então, por exemplo, né, a gente pagava boleto na fila do banco ali, etc. Hoje você paga pelo aplicativo. Então, essa facilidade, você não precisa pegar o carro, ir na agência, etc. Né, tão mais fácil, tão mais rápido de se fazer isso online pelo aplicativo, etc. Isso traz uma série de riscos. Quando a gente pensa, obviamente, na questão do reconhecimento facial, não só os nossos rostos estão públicos, né, como hoje em dia os nossos dados, né? Hoje a maioria dos golpes, ou se não todos os que eu tenho visto, que estão sendo aplicados em instituições financeiras, por exemplo, são de baixa sofisticação, são aqueles que estão emulando o nosso rosto, o nosso vídeo, sei lá, a nossa face, né? Nessa camada de apresentação. Então, você tem, por exemplo, né, uma autenticação que a gente chama de fria, né? Então, é difícil do próprio aplicativo, a tecnologia, saber se está lidando ali com um humano mesmo, né? Pensa naquelas câmeras que conseguem, do exército, que consegue ver se tem a questão da temperatura e etc e tal. Nas webcams, por exemplo, que são utilizadas, não tem esse tipo de tecnologia ainda. Óbvio que é coisa que pode no futuro vir a existir. Mas, por enquanto, é difícil de saber se está lidando com uma foto, com um vídeo num iPad. A gente vê muita fraude de fraudador usando um iPad, porque tem mais ou menos o tamanho do rosto também, né? Porque se você for mostrar a foto de alguém num celular, ele está seu rosto reduzido ali. Mas o iPad, ele tem um tamanho muito próximo ao nosso rosto também, né? Então você vê, é difícil da câmera, por exemplo, saber se está lidando ali com uma foto, um vídeo num iPad.
Uma das formas também utilizadas por esses criminosos com deepfake, simulação 3D de rosto, é para tentar burlar o reconhecimento facial. E a gente sabe que, lamentavelmente, ou até por questão de segurança, o uso do reconhecimento facial é muito comum, principalmente pelos aplicativos bancários. E aí os criminosos tentam se passar por aquele titular da conta para acessar a conta, cometendo os mais variados crimes, mas principalmente o crime de estelionato e o crime de fraude eletrônica. O crime de fraude eletrônica prevê pena de reclusão de 4 a 8 anos. A pena é altíssima. Por isso que qualquer vítima deve sempre lembrar de lavrar o boletim de ocorrência para que a polícia possa investigar esses criminosos que usam, lamentavelmente, de tecnologia contra todo o sistema. Se você não está lendo a temperatura daquela outra parte, né, você não sabe se é um modelo de cera, você não sabe se é o iPad com vídeo e por aí vai. Então são coisas que a tecnologia vai deixando as pessoas usarem no dia a dia, por exemplo, e vai abrindo essa janela de vulnerabilidade. A própria questão da baixa resolução. Hoje você tem muito celular que não tem uma câmera muito potente. Então, esses celulares mais baratinhos não vão tirar uma foto de alta resolução. Então a tecnologia já tem que estar preparada para permitir que esses celulares também sejam utilizados, por exemplo, para abrir uma conta bancária. Então as fotos em baixa resolução, por exemplo, também são usadas pelos fraudadores, né? Só que ele pega uma foto em baixa resolução para tentar bypassar, para tentar burlar o sistema de segurança. Não que ele tenha uma foto em baixa resolução tua, mas como a tecnologia permite que uma foto em baixa resolução seja utilizada para autenticar alguém por reconhecimento facial, ele tenta usar isso para poder burlar o sistema. Então perceba, tudo isso que a tecnologia permite em termos de funcionalidade, é por isso que eu digo que uma funcionalidade é uma falha de segurança disfarçada, né, é utilizado pelos fraudadores. Só para finalizar, o que pouca gente sabe, talvez isso seja uma coisa interessante para a gente tratar aqui, é que esses fraudadores tentam absolutamente de tudo para poder burlar um sistema de autenticação por reconhecimento facial. Porque quando a gente faz uso legítimo, leia-se, uso o aplicativo do banco para me autenticar para uma transação financeira, a gente usa isso em 2 segundos. O fraudador está tentando fazer tudo isso que eu falei aqui, mais uma série de outros métodos, o dia inteiro. O pessoal não tem essa noção, sabe, que ele tenta fazer uma transação se passando por você, seja usando a foto em baixa resolução, seja com o iPad, seja com sei lá se vai ser usar o boneco de cera ou não, mas percebe? Ele está tentando isso por horas e horas a fio, até que em algum momento ele consegue. Além do prejuízo direto com o roubo, as vítimas também enfrentam outros impactos, como a dificuldade de recuperar o crédito e o tempo gasto em processos burocráticos para contestar transações fraudulentas. Esses danos financeiros se somam aos psicológicos, com vítimas sofrendo medo, insegurança e constrangimento ao verem seus dados biométricos violados. Em um recente caso, investigado pela Polícia de São Paulo, criminosos burlaram o sistema de reconhecimento facial de instituições bancárias utilizando fotos adulteradas. A fraude consistia em manipular imagens para que os golpistas conseguissem passar pela etapa de verificação facial, acessando indevidamente contas bancárias e realizando transações fraudulentas. As investigações indicam que os suspeitos conseguiram driblar o sistema ao usar fotos de baixa qualidade ou modificadas, revelando falhas na tecnologia de reconhecimento, especialmente na detecção de vida, que deveria identificar se a imagem é de uma pessoa real ou não. Acho que tem 2 níveis de indivíduos aqui que a gente precisa falar. Tem os indivíduos que nunca ficaram expostos online, leia-se pessoas de baixa inclusão digital, pessoas que não têm redes sociais, né? E tem as pessoas que se expõem muito, né? Então, acho que quando aquela pessoa está se expondo muito, gravando muito vídeo, o tempo todo ali, postando de forma pública, sem controlar onde é que vai parar esse conteúdo e etc., essa pessoa já automaticamente já está mais vulnerável
para esses bandidos todos que a gente está falando, né? Quando a gente fala de privacidade e proteção de dados, principalmente, eu me preocupo muito com este primeiro grupo, porque este segundo grupo já tomou a opção de perder muito da sua privacidade quando faz essas postagens todas, né? Mas tem muita gente que está sofrendo fraudes sem nunca ter postado uma única foto em toda a sua vida. Esse é o primeiro grupo que eu acho que a gente precisa falar. Porque são pessoas, muitas vezes até humildes, mas que por conta da inclusão digital obrigatória até, exemplo, imposto de renda, você precisa fazer online, né? Tem uma série de trâmites hoje que é obrigatório praticamente fazer online. Se você não tiver algum tipo de mecanismo para se comunicar na internet, é como se você não existisse, né? Isso faz com que essas pessoas, principalmente idosos, né, tenham fotos hoje já registradas, né, em bases de dados, né? Sejam bases de dados oficiais, a própria CNH brasileira é um exemplo disso, né? Seja fotos que foram tiradas por métodos não obrigatórios. Que a gente está falando também da questão das contas bancárias e tudo mais. A questão é que esses dados acabaram vazando ao longo do tempo, né? E pouca gente sabe disso. E aqui a gente não precisa entrar de que culpa de quem foi, mas tem incidente de segurança em órgão governamental, tem incidente de segurança em instituição financeira, tem incidente de segurança acontecendo em tudo quanto é lugar. E os bandidos vão copiando, acumulando esses dados, porque essa é a matéria-prima para eles poderem trabalhar. São os nossos dados. É o nosso endereço, nosso telefone, nossas fotos, nossos vídeos, tudo aquilo que... Então essa pessoa não optou por expor a sua vida íntima, né, ter a sua privacidade ali violada, mas acabou acontecendo e ela sofre um golpe, porque alguém utilizou os dados dessa pessoa para se autenticar perante uma instituição financeira e de repente ela está devendo, de repente, enfim, mas ela nem sabe o que está acontecendo, né? E como é que essa pessoa se protege, né? Existem mecanismos de monitoramento de CPF, né? Alguns birôs de crédito oferecem isso. Se alguém usar o teu CPF para abrir uma conta, a gente vai te avisar, enfim, se tiver alguma consulta no teu nome, a gente vai te avisar e etc, né? Mas é meio absurdo que você exija que essas pessoas que optaram por estar nesse primeiro grupo tenham que pagar ainda por isso. Não foi responsabilidade delas o vazamento dos dados delas ter acontecido. Mas a grande questão é que a maioria das pessoas não faz a mínima ideia que esse risco sequer existe, né? Então acabam descobrindo do pior jeito, né? Não é nem pelo amor, é pela dor. É quando o CPF é negativado, quando é protestado, é quando muitas vezes até chega algum tipo de notificação de que tem um processo judicial, até questões até penais muitas vezes, né? Porque essas pessoas, em muitos casos, a gente já viu isso acontecer, viram até laranjas, né? Porque uma conta foi aberta no nome dela para receber um dinheiro que foi utilizado para sacar ou para mandar para um outro lugar e de repente você figura ali como parte de uma organização criminosa de um negócio que você nem sabe o que alguém abriu uma conta no teu nome e tal. A investigação, né, de crimes cibernéticos, ela se pauta, em geral, na busca pela autoria, pelos rastros que os indivíduos deixam aí pelo caminho, né? Então são buscas por IPs, por identificações aí que eles vão deixando no caminho do cometimento do crime. A maior dificuldade que a gente enfrenta é o anonimato, né? Hoje o criminoso tem uma vasta gama aí de artifícios para que se mascare IPs ou busque o anonimato de várias maneiras, né? Outro problema que a gente tem, inclusive relacionado ao anonimato, né, é que muitas plataformas hoje, tanto no Brasil quanto fora, muitas vezes são relutantes aí em ceder informações em relação a registros, a cadastros dos clientes, né? E quando eu digo isso, eu não digo apenas em relação aos ofícios da polícia, né? Muitas vezes até com ordens judiciais a gente tem resistência aí em obter as informações, ou quando eles fornecem, a demora é muito grande e prejudica muito as investigações. Então, a gente começa a entrar numa seara, inclusive, né, se a gente for falar de medidas de resposta,
que começam, e infelizmente a gente vê pessoas físicas sofrendo com isso todos os dias, que é, já foi negativado, já tem um prejuízo financeiro muitas vezes, seu nome foi parado dentro de um inquérito policial, imagina, ainda tem que contratar um advogado, percebe? Ainda tem que gastar dinheiro para ficar monitorando seu CPF, né? Então essas pessoas que os bandidos acabam utilizando seus dados para fazer tudo essas tramóias que a gente está falando aqui, ainda precisam perder tempo e dinheiro para que esse prejuízo não aumente, né? Não tem muita saída tecnológica nesse sentido. Eu te falo que, mas não tem uma ferramenta que faça os bandidos não terem mais acesso aos teus dados? Não, isso já foi. Já existem. Quando você para analisar esse ecossistema do cybercrime, você vê que os próprios bandidos usam serviços de consulta. Não tem hoje os birôs de crédito que permitem às empresas consultar um CPF e saber a renda mensal, uma série de coisas e tal. Os bandidos também têm esse serviço, né? Só que eles vão saber todos os endereços onde você morou, as escolas onde você estudou. É um negócio surreal, muitas vezes até melhor, bases de dados mais enriquecidas que os próprios birôs de crédito, sabe? Por quê? Porque eles vão usar isso a favor deles para praticar golpes, etc. Então, imagine uma pessoa física que sofreu com isso, como é que ela vai fazer esses dados saírem da mão do bandido? Isso compete ao Estado, não à pessoa física. Caso um usuário tenha sua conta bancária invadida porque um criminoso usou um deepfake ou uma simulação 3D do rosto e conseguiu superar o reconhecimento facial, a responsabilidade, claro, é do banco, porque seu sistema de segurança falhou. O usuário não teve culpa nenhuma. O nosso rosto é um dado público, basta ter uma rede social que centenas de fotos suas estarão ali disponíveis. Isso não é culpa do usuário quando o indivíduo consegue usar a tecnologia e superar um fator de segurança que quem cuida é o banco. Inclusive, a sua responsabilidade é objetiva, de acordo com a lei. E precedentes do STJ também reconhecem essa responsabilidade de que quando o usuário não deu causa a essa invasão e o sistema de segurança do banco falhou, quem tem que pagar pelo prejuízo é o próprio banco, e aí ele pode depois ir atrás, responsabilizar o autor. Mas ao consumidor titular da conta, quem deve ressarcir é o próprio banco. Hoje, obviamente, os maiores bancos estão mais preparados para isso, né? Tem uma trilha de auditoria muito interessante sobre o que a gente chama da sessão do usuário. O que é isso? Quando alguém começa a utilizar o aplicativo ali, estou falando no caso do celular, mas isso se aplica também até aos sistemas que rodam em computador, né, em laptop, enfim, tudo que tiver ali uma webcam. Mas ele sabe exatamente tudo aquilo que você está fazendo. E ele está guardando registros, logs de tudo aquilo. Então, no momento que ele entende toda a tua sessão, seja se você demorou 2 minutos ou 2 horas, ele consegue antever o momento da fraude, porque ele vai aprendendo com o trabalho ali do fraudador. A gente vê que os grandes bancos já estão nesse nível de maturidade. A questão, Catherine, é que a gente tem muitas fintechs que estão entrando o tempo todo nesse mercado, e você sabe como é startup, né? É tipo, lança logo o produto, pensa em segurança, na maioria das vezes, né? Pensa em segurança depois. E aí quando você vai fazer uma perícia num sistema desses, a trilha de auditoria é praticamente nula. E para nós, quando a gente vai pegar uma prova do que foi que aconteceu, o registro só diz assim, autenticou ou não autenticou. Mas quantas vezes a pessoa tentou antes disso? Eu não tenho log disso. Então eles tomam as primeiras fraudes para aprender com isso e gerar trilhas de auditorias mais robustas para poder depois, enfim, de alguma forma conter isso. Então, resumindo, grandes bancos já estão bem mais robustos com isso. As pequenas instituições financeiras, a gente vê que ainda tem muito a incrementar nesses registros todos e, obviamente, se não está registrando, não tem como parar, não tem detecção, né? Você não consegue detectar aquilo que você não está registrando, né? A Lei Geral de Proteção de Dados fala que, por exemplo, se uma empresa coleta a sua imagem numa validação de identificação facial, ela deve armazenar com muita segurança essa informação, porque o vazamento de coleta pode gerar uma facilidade para o criminoso criar uma deepfake ou uma manipulação 3D do seu rosto, porque a própria ferramenta vai ter validado aquele acesso e o vazamento pode ser utilizado contra ele mesmo. Vale dizer, o dado que vazou
é utilizado contra o próprio sistema de segurança e a conta possivelmente pode ser invadida. Por isso que a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, fiscaliza a gestão desses dados, principalmente biométrico e facial, por parte das empresas, principalmente dos bancos, que deve ser armazenado de maneira muito segura e de maneira nenhuma vazar. Se acontecer o vazamento, a ANPD, inclusive, pode multar essas instituições.